Galera Agora tava tá. esperando eu no último episódio e eu não tava. Ah, Você, caramba! Daniel, você é uma pessoa. Eu não vou falar mais nada com você, não, cara. Quando a gente precisa de você não tá aqui. Rapaz. Ué, O pessoal mas nem hoje eu lembra, li né, a Daniel? pauta. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ah, sacanagem Então, não. hoje que você tá aqui, hoje que você leu a pauta, a gente não vai conseguir chegar no final da gravação. Meu Deus do céu. Não, tem que conseguir. O Zencast tá até bonitinho. Parece que deram uma guaribada Mudou nele a aí, ó. plataforma de gravação. Deu, a galera que não sabe, o Zencast é aonde a gente grava o podcast. Nosso Não estúdio tá virtual. Ah, tá top, filho. Tá maneiro. Meninos, como vocês estão? Cara, tô bem, tô feliz. Tá feliz, cara? Episódio com convidado, depois de tanto tempo, cara. É bom ter uma conversa com o pessoal de fora, uma visão diferente. É legal, cara, é legal. Antes eu da posso gente. dizer até que enfim, hein? Olha Até aí, ó. O pior é que todo convidado que a gente tá trazendo tá falando isso. Não sei por quê. Não, e a gente vai gerando expectativa em cima deles, né? Ó, vou te chamar, hein? Aí daqui um mês, ó, vou te chamar, hein? Daqui passa 6 meses, ó, vou te chamar, hein? Aí, Eu acho que o grande coringa era a Carla antigamente, né? A gente vivia falando que ia trazer a Carla pra conversar aqui. E aí, quando chegou a vez dela, até ela ficou toda boba, porque nem ela tava acreditando que chegou o momento. Acho que Mas agora até é a vez do. Agora é a vez do Simar, né? Que a gente tá falando do Simar todo episódio. tem algumas pessoas que já viraram personagens aqui do Expertise. Os ouvintes já sabem que elas existem, mas não sabem quem são ainda. Uhum. E eu acho que a pessoa que a gente traz hoje foi uma dessas também, que a gente já citou aqui algumas vezes. Ai, meu Deus. Com certeza. Bastante. Uma coisa boa. Mas antes da gente apresentar a dona dessa voz que vocês já estão ouvindo, vamos nos apresentar, menino, porque a gente sempre esquece de fazer isso. Verdade, cara. Verdade, tem isso também. Eu sou o Lucas Escardo. Aqui comigo eu tenho mais 2 pessoas, na verdade mais 3. Tô doidão já, fala. Vai lá, Dani. Eu sou o Daniel Leal, o sumido do último episódio, mas aí tamo aí de novo com tudo. Isso aí. Eu sou o Gregory Machado. Top, Greg. Gisele, como você quer que eu te apresente? Uai, me chamou pelo nome. Você já falou o nome, mas você já apresentou, né? Pois é, gente. A Gisele aqui. No Instagram é Gisele Passabon, tá? Mas todo mundo me conhece como Gisele Rodrigues. Todo mundo, né? Eu sou muito humilde, mas tudo bem. Já trabalhei com os meninos e sou social media hoje em dia. Legal, legal. A gente vai falar mais sobre sua carreira nesse programa. Com certeza. Que bom, me chamem para poder falar, para desmistificar algumas coisas, para dizer o que é, o que não é, o que realmente um social media faz. Só chamar. Muito bom. Massa. Muito bom. Fica aí pros próximos temas também, né? Gisele é conhecida aqui nossa, já é de casa também, né, Gi? Já É de casa. Demorou a chegar o convite, mas tá aqui com a gente. A gente se conhece há muito tempo, todos nós. Vivemos poucas e boas juntos. Mas é isso. É isso. Sobre o que a gente vai falar hoje, meu povo? Por que tem convidado no programa de hoje? Cara, a gente vai falar sobre briefing estratégico. A gente já falou sobre briefing aqui antes, né? Foi um papo que a gente contou alguns causos, né? Mas é interessante ter uma visão de fora também, ver como os profissionais das áreas, de diferentes áreas que envolvem essa parte da criatividade, empreendedorismo, a parte estratégica, como é que eles lidam com o briefing, o que é relevante para eles nessa etapa de briefing, como funciona com esse contato com o cliente. Então é bom ter diversos pontos de vista a respeito desse tema, que a gente já falou, mas não foi o assunto completo. A gente está agregando ainda mais esse assunto. É um tema que não se esgota, né? E como você acabou de falar, Greginho, é bom trazer pessoas de fora, com outras experiências, com outros causos para contar também. Inclusive foi ideia da Gina esse tema. Sim. Quando rolou o convite, ela já trouxe pra gente, melhor ainda, vambora, top. É muito doido que quando a gente começa... direito. Eu acho doido que quando a gente começa a falar de briefing, a gente vai lidando com diversas situações, assim, a galera começa a contar os cases, né, e aí é muita coisa
Tipo, tanto coisa interessante quanto coisa maluca. Quanto... Já ouvi tanta coisa. Um pouquinho de tudo. É cada coisa que pedem pra gente, né? Que assim, daria uma sessão de comédia. Sério mesmo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, gente, sobre os acontecimentos aí que ninguém acredita. Briefing, né? Cômico se não fosse trágico. Vai ser o nome do programa. Não, mas de forma alguma é para reclamar, tá, gente? É só uma questão mesmo de contar o que aconteceu e é justamente trazer esse tema de briefing estratégico é para evitar muitas dores de cabeça que a gente já teve, sabe? Dores de cabeça, sim, né? Sim. Então, é mais uma questão mesmo de trazer uma clareza para quem está ouvindo a gente aqui. A proposta do expertise aqui, Gê, é sempre essa, é passar a nossa expertise. Passar a nossa experiência pro próximo para que eles possam usar isso na carreira deles, para quem tá começando principalmente, sabe? Escuta os nossos perrengues, sabe que já passou e já dá um jeito de contornar e não precisar passar por isso. Convidado bom é convidado que já tá 100% alinhado com o expertise. Então, antes da gente entrar no assunto principal, a gente tem que passar alguns recados importantes. E um dos recados é a nossa parceria com o site blog Design com Café. A gente não pode deixar de falar aqui. Abraço para o nosso querido Jaider e seus companheiros, seus compatriotas, designcomcafé.com.br. Tudo que a gente está falando aqui no Expertise, eles também falam lá no blog, abrangendo até mais coisa, né? Porque é um blog que tem mais de 5 anos de existência, tem muito artigo, muita coisa sobre criatividade, sobre design, sobre empreendedorismo também. O Jade já foi nosso convidado aqui, já falou bastante sobre produtividade, sobre organização. A gente deixa aqui a recomendação para ir lá no site dele, gente. Confere lá, designcomcafé.com.br. Há um tempo atrás, Lucas, quando começou a parceria, eu olhei lá e falei, opa, não tem tanto artigo assim, porque ele tinha feito uma limpa na época, ele estava revitalizando, mudando o site lá. Aí eu falei, acho que não tem tanto artigo assim, eu vou ver se eu pego e leio o máximo que eu conseguir de uma vez só. Deixei passar isso e fui olhar de novo esses dias. Tem muito artigo. Estou muito enviado. Assim. Parece que deu uma crescida na equipe lá, né? Tem muita coisa publicada, muito conteúdo interessante, então vai lá, muito conteúdo lá. Bom. Muito conteúdo bom, cara. E feito por pessoas que têm experiência, têm expertise na área, cada um falando sobre o que entende. Isso é bem legal. Isso aí, fica a nossa recomendação e nosso abraço pra galera lá. E se você me permite adiantar, o próximo episódio é com o senhor Jonathan Lamin. Desculpa, falei errado o nome dele. Caraca, fala de novo, fazer um favor. O sobrenome me confunde. É Jonathan Lamin. Ele também é um dos sócios do Jair, também é um dos responsáveis pelo blog Design com Café e vai vir falar sobre marketing de conteúdo no próximo programa, sobre copyright, sobre toda essa questão aí, que tem crescido muito, né, tem cada vez mais se tornado relevante a parte de criação de conteúdo, a parte de redação, e ele vai trazer esse ponto de vista pra gente, um especialista com anos de mercado, falando com nós, meros mortais. E aproveitando essa leva, eu quero aproveitar a galera que tá ouvindo a gente aqui para convidar para seguir a gente lá no Instagram, instagram.com/expertisepodcast. Lá você encontra tudo do podcast, obviamente. Todas as novidades, nossos comunicados estão lá. Vocês repararam que ficou um tempinho sem episódio, a gente falou disso no programa passado. A gente avisou primeiro lá no Instagram. Então quem tá por dentro, quem tá seguindo já sabia que não ia ter e já sabia o porquê. Então vai lá, Expertise Podcast no Instagram e no site estudiosanto.com.br/expertise para você ouvir os episódios, para você comentar, deixar seu feedback, enfim. Lembrando aqui, a gente fala disso todo episódio, mas não custa também lembrar pra galera ir lá, ficar por dentro. Também tem no Spotify e também no YouTube, é só pesquisar lá, Expertise Podcast, que encontra a gente. Exatamente. E trazendo os feedbacks, né? Que na verdade só teve um feedback, que foi da Melissa Santana. Ela botou lá, esperando Expertise ter episódios toda semana. Deu uma olhadinha.
Abraço. Escutado. Abraço, Melissa. Abração, Melissa. Gente boníssima. A Melissa tá envolvida em umas novidades do expertise aí, que eu não sei se a gente já pode contar. A gente pode, Greg? Cara, pode, eu acho que pode sim. Pode, Acho que então pode. faça as honras você. Eu? Já que é sua digníssima, faça as honras você. Eu não sei que novidade você tá falando. Ué, da Melissa, gente. Meu Meu Deus do céu. esses meninos. Da Melissa. A gente tá incorporando ao expertise uma pessoa responsável pela criação de conteúdo, né? A gente ainda vai continuar fazendo as produções, mas a gente acaba não tendo tempo para parar e pensar os conteúdos certinhos e levar esse conteúdo relevante para o Instagram, para fomentar a interação. Então a Melissa vai começar, já começou na realidade, né, a produzir os conteúdos, passar pra gente levar isso pro Instagram, pro ouvinte, de diversas formas. Só complementando o Greg aí, que nada melhor do que um ouvinte para trazer esse tipo de coisa pra gente, porque a Melissa é uma ouvinte e tanta, né? Que já acompanhou aqui, sei lá, praticamente 100% dos episódios. E ela tá trazendo esses feedbacks aí de conteúdos e sugestões de temas pra gente. Tá sendo massa demais. Em breve, aguardem novidades, porque vai vir muita coisa legal. Isso aí. E a outra Mas novidade? a outra novidade, pode contar. Conta você. Não sei de qual você tá falando agora. Eu já tô vendo aí no seu peito aí, ó, dá pra ver daqui. Dá pra ver Que daqui? é isso aí? Então deixa eu mostrar melhor, pra ficar Que é fácil isso aqui. aí? Vocês estão conseguindo ler o que tá escrito aqui? Tá escrito, ó, vamos começar. Vamos começar? Minha gente. Na minha tem aqui, ó. Também tem, ó, criatividade, design, empreendedorismo, expertise e podcast. Se você não percebeu, você que tá vendo no vídeo, não percebeu do que a gente tá falando de camisas oficiais do Expertise, com a grife do Expertise, com a marca do Expertise. Nós somos grandes modelos, né? Lindos. O Daniel que não tem a dele ainda, né? Mas tem mais uma versão. A minha não chegou ainda. A minha não chegou ainda não. Eu vou pegar. Ali no guarda-roupa, né, cara? Aqui em casa, aqui, ó. Olha lá. São Mostra aí, mostra a minha aí, Greg. Tá guardado, não vou levantar. Tá guardada, cara. Já quer bagunçar. Mas é uma das mais bonitas, adianta. É. Tá Enfim, a novidade é essa, galera. Camisa do Expertise, fizemos 3 estampas diferentes. Tem essa aqui, do Vamos Começar. Tem a que o Greg tá usando, que é o nosso slogan, né? Tem a do Dani, que é mais conceitual. Mais ilustrativa, né? Digamos Mais ilustrativa, né? Tem os ícones, tem... Maneiro. Acho que no próximo programa você já vai estar com ela. O pessoal vai ver. Claro. Mas eu pergunto pra vocês, onde as pessoas vão poder ver essas camisas? Olhar essas camisas e principalmente comprar essas camisas? Então, em breve novidades. Em breve novidades. Mas saibam que já está bem encaminhado, com o apoio da Carla Chadcilin, tá? A gente tá tornando tudo isso possível. Já se tornou realidade, já está nas mãos aqui, ó, já é palpável e em breve acessível para todo mundo também. Com certeza. Novidades em neve, fiquem ligados aqui. E não vai demorar, não. Não vai demorar muito, não. Em breve, A gente tá na fase de teste aí dos produtos para poder garantir qualidade total para vocês. Exato. aí. Para você sair, para você vestir essa camisa. Você que gosta, você que é nosso ouvinte. Exatamente. Vamos para a pauta principal? Acho que já demos todos os recados. Bora lá. Bora? Sobe a vinheta, então. Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. Para falar sobre briefing,
a gente precisa primeiro tomar uma dose de cachaça antes. Porque me vem umas histórias na cabeça, me vem uns causos na cabeça, que é complicado demais, cara. Essa vida de designer, né? Que você lida com briefing. Né? De criador, exatamente, Gisele, de criador. Não pode, né, afunilar numa coisa só, né? Você lida com essa documentação todo dia, o dia inteiro, toda hora, é algo muito frequente pra gente. A gente vê cada uma. A gente já falou bastante sobre o que é briefing no nosso episódio 4 do ano passado, da primeira temporada. Então, se você quiser saber mais sobre essa parte teórica, dá uma conferida lá, que tá bem completo. Mas como a gente falou na abertura, é um assunto que não se esgota e a gente quer continuar falando dele porque a gente sabe da importância. Para a gente fazer isso, vamos dar uma definição rápida do que é briefing, só para a gente colocar todo mundo na mesma linha de raciocínio? Vamos lá. Vai lá, Dani. Ué, eu que vou ter que dar uma definição. Pegou Pegou de surpresa, eu tô aqui pensando no briefing que nós vamos comentar. Mas, cara, eu acho que eu já falei isso aqui em outros programas, né? O briefing nada é do que uma coleta de dados antes da gente começar um projeto, assim. Trocar uma ideia, entender o que o cliente precisa e a gente reúne esses dados todos para, de fato, validar muita coisa com ele, né? Principalmente entender o contexto todo, o que ele espera, o que ele precisa, né? Porque o que ele não precisa, o que ele não espera. Precisa também. Mas basicamente eu coloco dessa forma, assim. Realmente uma grande coleta de dados, assim, de modo geral, pra gente ficar por dentro. Gisele, melhor do que eu, pode até complementar isso aí, não, Gisele? Bom, para mim, briefing é um resumo. Sem ele, eu considero bem difícil iniciar qualquer tipo de criação, tá? Não só de identidade visual, qualquer tipo de criação sem um briefing é muito difícil. Então, para mim, ele é um resumo e é um documento, né? Eu gosto sempre de documentar as coisas que eu faço, os processos, porque se perder é muito fácil, né? A gente que lida com clientes diferentes, é importante a gente documentar cada etapa, né? Até mesmo para servir, como o Daniel falou, para poder ajustar as expectativas, para saber exatamente o que o cliente quer e como vai ser entregue para ele, né? Então, para mim, é um documento, né, que resume todo o início da criação de um projeto, que seja. Perfeito demais, palmas. O legal, Gi, é que quando a gente estava fazendo a reunião de planejamento, né, dos próximos episódios até o fim do ano aqui, aí foi quando eu entrei em contato com você, né, falei para você participar de um episódio, você trouxe o tema do briefing estratégico, mas eu lembro bem que você falou comigo na época muito voltado para a sua área. Mais pro marketing, porque a gente fala muito da área do design, da identidade visual, e aí você falou disso mais voltado para a área do marketing. Eu fiquei, putz, verdade, a gente essa área criativa, empreendedorismo, abrange um espaço maior do que a gente está falando ultimamente, né? A gente estava falando muito de identidade visual, muito de design, muito de criação de post, de arte, mas como é que é essa questão do briefing para marketing? E se a gente parar para pensar, né, abrange até fora do pessoal do criativo, assim, né? Se parar para pensar, um marceneiro, ele tem que fazer o briefing da peça ali para saber como que ele vai desenhar o móvel, sabe? É verdade. Então, vai muito além do que a gente normalmente estava considerando aqui. Talvez eles não dão esse nome, né? Mas, querendo ou não, é um briefing. Exatamente, Daniel. Às vezes as pessoas dos mais diversos aí setores utilizam briefing, mas não sabem que leva esse nome e talvez nem faça sentido para elas terem esse tipo de conhecimento, né? Porque às vezes é muito focado para a parte de criação. Vou contar um case que aconteceu comigo hoje. Conta pra gente. Relacionado. Não, mas foi positivo, tá ligado? Olha que a gente aqui no estúdio, né? A gente tá com um projeto, executando ele. E a gente fez um briefing bem completo, assim, conversou bastante com a cliente. E aí a gente, tem o costume de sempre assim, olha, cliente,
Sempre, se você tiver alguma outra informação para passar pra gente, fica à vontade, tá? Durante o processo, a gente já estava no processo de construção da marca. E aí, a cliente fez isso. Ela pesquisou sobre identidades visuais, sobre como eram os processos, e aí ela caiu num conteúdo de arquétipo, e ela veio trocar uma ideia com a gente. A gente já tá com a marca meio que 90% pronta. E quando ela trouxe as referências, tipo assim, ela começou a catar tudo e falar sobre arquétipo. Tá ligado quando as coisas se encaixam, assim? Tipo, na hora que ela falou, que ela mandou as referências, que ela mandou paleta de cor, que ela mandou um montão de coisa, tudo se encaixava, tipo, era equilibrado, assim, era... Como é que eu vou dizer? Né? Complementar, tipo, coerente. Essa palavra que eu queria achar. Era coerente pra caramba. E aí eu fiquei imaginando, na hora que vocês começaram a falar aqui, eu falei, caraca, velho, o que um briefing bem feito faz por um projeto, assim, pra ter realmente essa certeza. E, pô, não podia deixar de comentar isso aqui agora, né? Então, Dani, complementando isso que você está falando, e respondendo também a pergunta do Greg, né, que eu fugi, dentro de um projeto, assim, né, quando eu recebo algum cliente novo na agência, toda essa questão de ajustar com ele qual é o objetivo que ele quer, né, que ele tem, né, ajustar com ele o objetivo que ele quer alcançar, porque assim, ele tem um objetivo, beleza, mas existe um processo para alcançar esse objetivo, né? E muitas vezes acontece que nesse momento aí, justamente talvez pelo cliente não ter tanto conhecimento, ele fica perdido. E é nessa parte que entra o briefing, sabe? Né? Porque às vezes existe uma ideia de entrar no digital, né? Que eu estou falando aqui com vocês, de entrar no digital e quando realmente a empresa está ali na internet, não é bem assim como ela esperava, né? Então, ajustar a expectativa, né, dizendo exatamente o que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual identidade visual, né, vai ser posta ali para as pessoas, né, o que ela vai comunicar. Então, é muito amplo isso daí e é uma parte extremamente importante para qualquer profissional de criação. Isso daí é uma coisa que eu aprendi, assim, né, passando por algumas dificuldades, obviamente, né, tipo de receber o tipo de resposta assim, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é, né? Então... Essa é clássica. E aí a gente vai fazendo uma pergunta aqui, outra pergunta ali, para poder entender qual é o histórico daquela empresa, daquele cliente, para a gente ir montando, né, uma estrutura. Diferente quando eu atendo clientes de criação de arte, porque eles já chegam com uma ideia pronta, né? Já chegam geralmente com uma identidade visual, já chegam com a mensagem que querem passar. Então ali é mais um briefing mais... a palavra me fugiu aqui, mas não seria um briefing muito criativo, digamos assim, seria uma orientação, um guia que vai te orientar a concluir aquele serviço que está sendo solicitado. Agora, quando quando eu recebo um cliente de social media, é muito amplo. E aí a gente envolve outros setores também, né? Às vezes a gente tem que pensar, tem que conversar com o pessoal das vendas para ver como que a gente ajusta o posicionamento da empresa na internet. Às vezes precisa de uma identidade nova, diferente, porque a que tem não comunica, né? E aí mexe com todo o histórico da empresa. É bem amplo. Com certeza. A gente tem um cliente aqui, pegando nesse último exemplo que você deu, Gi, que a gente atende a demanda de criação interna dele, de endomarketing, para público interno, e externa, né, que é social media comum, assumimos tem pouco tempo. E, cara, são dois mundos completamente diferentes. É uma comunicação diferente. E aí a gente tá percebeu já, né, na verdade, que para cada peça, para cada
mini campanha que a gente for fazer, para cada mês que a gente for realizar, a gente tem que pensar de forma diferente em como fazer o briefing de cada peça, porque a estratégia é diferente. Entendeu? Exatamente. Tanto é que a gente lida com equipes diferentes lá dentro também, sabe? Dentro dessa empresa. E é muito louco você pensar que é um processo que muita gente ainda não respeita, cara. E é tão importante. Como você falou, sem ele não dá pra começar. Não deveria dar pra começar, né? O legal é que a Gi falou sobre né, como que ela recebe os briefings normalmente de social media, dessa parte mais estratégica em relação à marca, e como ela recebe os de design, porque eles são diferentes. Ela acaba atuando um pouco nos dois, pelo que eu sei, né, Gi? A gente faz um pouquinho de tudo, né? E é legal você pontuar isso, que existe essa diferença, porque, igual eu falei, a gente estava falando muito sobre design em si e identidade visual. Só que um tempo atrás eu estava estudando e eu fui entender que identidade visual é uma etapa de branding, e branding é uma etapa do marketing, sabe? Então tá muito abaixo, assim, no nível, sendo que marketing abrange muita coisa. E se eu mantenho o mesmo briefing que eu faço para identidade visual para o pessoal que está cuidando do branding, por exemplo, que é um nível acima, aquilo já não serve para ele, porque ele já tem que se posicionar no mercado, ele já tem que se diferenciar do concorrente. Então, sabe, é legal ver essa diferença, assim, e como os objetivos são diferentes. Não concorrentes, né? O de identidade visual e o de social media, por exemplo, mas são complementares. É bem legal, assim. Eu costumo ter modelos de briefing para os tipos de cliente que eu atendo, né? Os de criação eu tenho um briefing, os de social media eu tenho outro. Porque mesmo sendo modelos assim que eu sigo, né? Nem todas as questões ali eu acabo utilizando. Tem uns que eu nem chego naquelas etapas ali, e tem outros que eu tenho que colocar outras informações. Então não é um modelo fechado. E, de novo, né, como eu falei, eu gosto sempre de documentar. Então eu tenho os briefings dos clientes separados ali, mas quase nenhum deles são parecidos, sabe? Porque cada um tem um detalhezinho diferente, sabe? Cada um tem uma parte, principalmente da história da empresa, que é o que a gente tem que dar mais atenção. Eu, nesse tempo todo de social media, eu tenho atendido muitos clientes que atendem outros clientes, né? Consultorias, escritórios de contabilidade. Então, a comunicação é um pouco mais difícil, porque eu tenho que falar para o cliente do meu cliente, né? É diferente de quando eu tenho uma conta de social media que ela já fala direto para o consumidor final, sabe? Então, às vezes ali é importante a gente ter modelos de briefing, sim, é super importante, mas é importante também a gente não ficar preso a ele, né? A gente pode ali acrescentar coisas, informações, porque cada cliente é diferente. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil aceitar mais clientes, digamos assim, e a qualidade do nosso trabalho fica melhor também. É o famoso cada caso é um caso, né? Sim. Então acho que a gente, como profissional, a gente tem que entender isso e também adequar essa etapa do nosso processo ao job que a gente tá vendo, né? E acontece também de, às vezes, você no briefing vê que a parada é outra, né? Sim. Que o caso é outro. Mas para isso, é igual aqui, a gente tem, para identidade visual, a gente usa um modelo, a gente chama de simples, né? E um modelo mais completo, que tem mais perguntas, ele entra mais a fundo em alguns tópicos. Só que é tão difícil a gente usar esse modelo mais completo, porque, modéstia à parte, o nosso simples já contempla muita coisa também. e também porque os clientes, eu acho que se a gente joga só aquela entrevista, aquele questionário gigantesco para eles fazerem, eu acho que eles não ficam tão à vontade para contar pra gente as informações que a gente realmente precisa, né? Acho que esse é um ponto importante da gente comentar também. Levando em consideração que
que são briefings mais voltados para essa questão da marca, para a identidade visual. Sim, Então sim. já até o questionário mais simples que a gente usa, ele já supre muita coisa, né? Igual o Lucas falou. Mas ele foi construído com o tempo, né? A gente chegou hoje no modelo que atende a gente bem, de forma bem legal, né? E de certa forma ele não se aplica sozinho, né? A gente ainda fica ali do lado do briefing, né? Cutucando o cliente, falando, vai, fala mais, a gente precisa de mais. Então existe isso também, cara. Isso daí de sempre, eu falo por experiência própria, tá, gente? Já tive experiência de mandar o formulário, né? Que às vezes eu não utilizo a palavra briefing porque o cliente muitas vezes não entende. Não entende. E também não tem problema nenhum ele não entender, né? Quem tem que entender o que é briefing sou eu, né? O profissional da área. Mas muitas vezes a gente acaba enviando um formulário assim e ele não tem tempo para poder responder porque não entende a importância daquilo. Uma questão também que eu percebi assim atendendo é que eu não sou muito boa de conversa, de iniciar conversas, mas né, a gente tem que desenvolver ali. Então eu meio que faço um briefing por áudio. Mas Legal. não é o ideal para poder ter um material assim. Olha, eu quero captar o máximo de informação do cliente, sabe? Eu até prefiro, às vezes, isso é uma questão pessoal, tá? Eu até prefiro, muitas vezes, que ele me fale por áudio, porque por áudio eu consigo entender qual é o tom que ele está falando. Pode parecer uma coisa de maluco aí, mas não, eu consigo entender o tom que ele está falando, qual é a intenção, um pouco, né? Obviamente não dá para saber o que passa na cabeça da pessoa, mas quando ela fala assim, a gente consegue ter um certo sentimento. Eu peço principalmente para o cliente contar a história da empresa, porque ali vai ter a questão saudosista, né, de ser um negócio dele e tal, e o que ele espera. Eu faço essas duas perguntas e peço para que me responda por áudio. E muitas vezes eu mando o documento mais para poder mostrar assim, olha, eu sou profissional da área, não é um áudio que vai resumir todo o trabalho e vai ser assim que eu vou aceitar. Não é bem assim também, né? É importante a gente ter um documento assim, né, os profissionais aqui que estão ouvindo a gente, importante porque passa credibilidade. Tá? Você tem um documento assim, passa credibilidade, inclusive tem um ditado que o combinado não sai caro. Se o cliente colocou ali que ele quer azul no projeto e no final ele diz que colocou roxo, tem ali o documento dizendo que ele colocou azul, sabe? Então isso é importante ter, mas também conforme a gente vai atendendo os clientes, a gente percebe essas delicadezas. Se eu mandar um formulário, será que ele vai me responder? Será que por áudio eu não consigo captar algumas informações mais rápidas e eu mesma colocar ali e registrar e mandar para ele? Olha aqui, fulano, é isso daqui que você espera, é isso daqui que a gente combinou, né, que a gente conversou. Eu acho que tudo depende do quanto você está empenhado com o projeto que você recebe, né? E o quanto o cliente também está disposto a te dar o máximo de informações possíveis para você criar o que ele pediu, né? O que ele espera. Então, eu gosto bastante de conversar e ter esse feedback, né? Por áudio, porque eu consigo captar alguns detalhes da personalidade, inclusive. E é isso. Legal. Muito bom, cara. Legal. Você falou que é difícil para iniciar uma conversa, e eu acho que não, acho que é o contrário. Não tô dizendo que você fala muito também não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mas quando chega um cliente assim, um cliente novo, por exemplo, que você não conhece, nunca viu, vai começar a atender agora. Você costuma ter uma conversa preliminar antes ou, assim, para fazer o briefing mesmo, né? Ou já... O que tem sido mais cômodo, tem funcionado melhor assim para vocês? Olha, ultimamente eu tenho recebido clientes por indicação. Então, por indicação, ele já vem meio que pronto, porque chega assim, eu preciso mudar minha identidade visual, igual eu recebi umas semanas atrás. Aí tá, beleza, tá, identidade visual, eu mando
a proposta de vocês, tá? Porque vocês estão aqui dentro, vocês trabalham comigo e não sabem. Aí, ó, legal. E aí eu vou desenvolvendo com a pessoa. Mas nessa última solicitação que eu tive, ela não precisava de uma identidade visual. Na verdade, ela precisava, só que o que ela precisa no momento, o que ela quer no momento, não é mudar a identidade visual, é se posicionar. Porque, vou falar de uma forma resumida aqui, né? É uma empresa de muito tempo e ela começou menina. E hoje em dia, o nome, né, da empresa é Menina alguma coisa, não posso falar porque senão podem reconhecer. Tá bom. E digamos assim, ela me falou assim, Gisele, eu não sou mais menina, então o nome não combina muito bem com a minha loja, né? Mas aí depois eu falei assim, não, o nome que você escolheu naquele momento foi para marcar o momento, então você não pode excluir a sua história, tirar isso daí do seu nome, porque você vai estar deixando uma parte da sua história para trás. Então, esse tipo de coisa que eu percebo no começo, sabe? Nessa conversa. Ela realmente precisava de uma identidade visual ou ela precisa primeiro entender o posicionamento dela para depois, vamos mudar o visual? Vamos, mas precisa mudar o nome? Coisas nesse sentido. Mas, como eu falei, clientes de social media, né, que eu percebo assim, que eu faço um atendimento mais para ouvir a pessoa, né, porque tem muita gente oferecendo, eu vou bombar a sua rede social, eu vou criar uma identidade maravilhosa para você, eu vou fazer você ficar ser o mega astro do momento. Então, sabe, não é o tipo de coisa que eu faço. Então eu procuro saber o que a pessoa quer, porque se perder no digital é muito fácil, sabe? Então eu sempre busco entender primeiro o que precisa e não tenho medo de dizer assim, olha, você não precisa desse serviço agora. Já perdi clientes por jobs, né? Clientes não. Já perdi jobs por causa disso, por dizer exatamente o que ele precisava no momento. Mas é uma questão assim, eu prefiro agir dessa forma porque eu sei que eu ajudei naquele momento e quando ele precisar, ele volta. Sim, e sempre voltava, graças a Deus. Não, com certeza. Nossa, é legal a Gisele falar sobre isso aí, porque às vezes a gente, como atende tanto clientes finais e também trabalha como terceirizados, né? Tipo, agências que contratam o nosso trabalho aqui, já chegaram marcas pra gente desenvolver que simplesmente foram vendidas. Não porque o cliente precisava. É legal a Gisele ter falado isso, porque às vezes já aconteceu, tipo, o cliente às vezes não precisava daquilo. E quando a gente apresentou, tipo, o cliente, adorei. Mas não teve aquele... Não, porque ele estava perdido, ele não sabia o que ele queria direito e alguém vendeu algo que ele simplesmente aceitou, não questionou, né? E a gente percebe, né, quando chega um job assim pra gente, né? Chega a ser até triste. Você me lembrou de um caso? Não vou contar esse caso, não vai ter muito a ver com o programa, não. O Greg ia falar alguma coisa, acho. Fala, Greg. Tá. Não, eu ia falar que foi legal a gente ter falado das diferenças de briefings, né? Só que eu tô olhando a pauta aqui, a gente colocou, né, a diferença de job e diferentes briefings, diferentes jobs, diferentes briefings, né, que para cada job tem um briefing diferente. Colocou também que a diferença, né, do briefing formulário para briefing entrevista, que a gente já pontuou aqui. E por último da lista estava o fator experiência da condução da entrevista. E é legal como esses 3 itens, eles se misturam para que a gente justamente possa validar o que está acontecendo ali. Né? Igual a Gi falou ali de prefere, né, fazer essa etapa por áudio, porque ela sabe que os clientes dela, ela consegue tirar mais informações do cliente dela dessa forma. E tá tudo bem. O briefing ele não é engessado. E a gente consegue modular esse briefing para cada tipo de cliente, para cada nicho de mercado também interessante. Né? Você não vai perguntar pro dentista lá qual tipo de rocha que ele vende, para onde ele exporta. Não faz sentido. Então, você consegue modular o seu briefing para que ele funcione da melhor forma possível, para tirar o máximo de informação daquele cliente, para direcionar o seu trabalho.
E aí vai muito do como que você está entregando esse briefing, sabe? É formulário, você está conversando com o cliente, é áudio, você está fazendo uma reunião, é presencial, é num café, e como que você está levando essa conversa, né? Se for formulário, quase não é uma conversa quase que por e-mail ali, mas sendo, sabe, por reunião, por áudio que seja, você consegue justamente perceber essas nuances que a Gisele falou, que esses detalhes, essa sensação do cliente em relação ao job, e justamente validar, que eu acho que é um ponto muito importante do briefing, que algumas pessoas não se importam muito. Eu acho que o briefing é tipo um levantamento de requisitos para poder produzir depois, mas às vezes não, às vezes você faz umas 2, 3, 4 perguntas que sabe, para você validar a mesma resposta. As perguntas são, fala um pouco da sua história, qual que é o seu objetivo baseado na sua história. Então você pergunta várias vezes a mesma coisa, com tons diferentes, para depois você analisar e falar, ó, o cara tá falando que ele quer ir para o lado A, mas é o lado B que funciona para ele. E aí é o nosso dever, né, no nosso caso aqui de identidade visual e design, orientar o cliente para falar, ó, você não precisa de uma identidade visual, você quer um post, ou você quer uma campanha, né? E agir também, eu acho que imagino não faz sentido essa campanha que você está produzindo, é melhor você agir dessa forma, na rede social, lidar com o seu cliente desse jeito aqui, pode ser um problema, é melhor você lidar dessa outra forma. Até porque, igual a Gisele, que lida mais com social media, a gente não lida praticamente nada, a Gisele tem um repertório dela, que o cliente não tem, que a gente não tem. Então, ninguém melhor do que ela para dizer os melhores caminhos para o cliente. E o briefing, logo no briefing, já começa a direcionar isso. É porque não é só você fazer a pergunta que tá ali, que você preparou antes. É o como você faz a pergunta. Que aí você vai ter uma resposta. E o que você faz com essa resposta? Né? Muitas vezes o cliente vai responder, às vezes, de forma seca. Né? Vou dar um exemplo aqui por alto. Que cor você quer? Eu quero azul. Porra, a gente sabe que azul, você tem uma infinidade de tonalidades para escolher, dependendo do que você quer passar. Né? Se você quer fazer uma parada igual a identidade que a gente fez, né, Dani? Que vem de leite, é um tipo de azul. Isso é uma contabilidade, é um outro tom de azul. Tô dando um exemplo do estapafúrdio aqui. Estapafúrdio. Tô dando um exemplo de estapafúrdio aqui pra ficar bem claro. É o que você... Mas é o que você faz com a resposta que você recebe e como você conduz, né, a partir daí, seja por qual mídia você está fazendo, né? E como, complementando um pouquinho o que o Gregor estava falando, quantas identidades também já não chegaram pra gente fazer e a gente percebe, cara, isso não é uma identidade, isso é uma campanha. Isso é uma campanha de lançamento de alguma coisa Mas a gente, nesses casos, a gente estava só na ponta do processo, não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Quando eu recebo solicitação de criação de arte, né, como eu falei com vocês, é mais objetivo. Mas, de qualquer forma, eu sempre procuro saber, né, o que o cliente realmente quer. É uma campanha, né? Como você citou assim, é uma campanha, beleza. Talvez você precise de 3 artes, digamos assim, né? Às vezes ele quer colocar todas as informações em um material só. Assim, não, a gente pode fazer dessa e dessa forma. A gente pode fazer para esses e esses formatos, né? E uma coisa que não falta no meu briefing são 2 perguntas. Né, 2 perguntas que eu acho muito importantes mesmo. Se o cliente já tem alguma referência, já tem uma ideia, já tem uma imagem, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar por onde achar melhor. Viu alguma coisa mesmo que seja uma marca já de uma outra empresa, me manda, porque assim eu consigo ter uma ideia do que passou pela cabeça dele, né? E uma outra pergunta que não pode faltar é: que cor você não quer? Nossa, essa é boa. A gente faz essa também. Isso daí sempre funciona. Sempre funciona. Que cor você não quer? E eu gosto também, essas 2 perguntas que eu falei são as mais importantes. Mas uma outra pergunta que eu gosto, mas eu acho que é opcional, né?
a personalidade, né? Se é marcante, se é forte, e a gente entra nessa questão de ser dos arquétipos, mas eu gosto sempre de colocar, né, palavras assim mais, não digo mais fáceis, né? Mas é minimalista, é moderna, né? Porque isso também ajuda a dar uma orientação para a gente, para dar um norte, né? E essas 3 coisas, né? Eu falei 2 perguntas importantes e essa também de personalidade, eu acho muito importante. Mas uma parte também, outra parte que é fundamental em ter qualquer projeto, tá, gente? Qualquer briefing precisa ter essas 3 coisinhas, que é o objetivo, orçamento e prazo. Porque isso daqui te dá uma ajuda, assim, tão grande que vocês não fazem ideia. Deixar claro ali no documento, né, qual é o objetivo, como que vai ser entregue, né, e os valores daquilo. Às vezes a gente, quando a gente iniciante, né, eu já apresentei briefings que não tinha limite de alteração. Então chegou para mim e falou assim, tá, faz mais 4 versões. Nossa. Aí eu falei assim, como? Eu não falei isso, né? Mas como é que a gente fala ali? Eu tive o maior trabalho para poder contornar isso daí, para explicar que eu não tenho um gerador de imagens, sabe? Que é só apertar 2 botões ali que gera 4 modelos diferentes para eu mandar para você. Demanda tempo, demanda pesquisa. O meu trabalho demanda tempo, demanda pesquisa. Porque eu me preocupo com a qualidade daquilo que eu entrego, sabe? Então, eu não faço de qualquer jeito. Até porque isso pra gente que cria, eu lembro muito de você, Greg, em relação a isso. A gente que cria, a gente tem um apego pelaquilo que a gente faz, sabe? Que aquilo que a gente cria para o cliente. Quando eu vejo um adesivo que eu criei, eu falo assim, meu Deus, fui eu que fiz. Tenho aquele bobo, medo. né? Quando eu vejo o cliente me mandando foto de outdoor que ele fez, assim, ai, graças a Deus deu certo, o arquivo não foi errado. Tem essa questão, mas tem aquele orgulho de ser aquela arte que eu fiz, sabe? Sim, e eu gosto de frisar que eu não sou design, tá? Mas eu transito por essa questão, por essas profissões todas aí. Tem um mínimo de noção, né? Quer dizer, eu não posso falar mais hoje em dia que eu não sou design, porque eu fiz uma pós em design educacional. Então eu posso dizer que eu sou design sim, mas talvez não um design de identidade visual. Saí bem, né? Saiu. Você é mais designer que a gente, na verdade, né? Porque você é designer por formação, a gente nem isso. Não, mas é bem diferente, É mais por uma questão de organização mesmo do material educacional ali. Sim, legal. Você estava dando exemplo de algumas perguntas. A gente aqui faz algumas bem parecidas, né? A gente pergunta, por exemplo, especificamente qual cor que o cliente quer e não quer no logo, na identidade. Dando exemplo, né, dentro de identidade ainda. E a gente pergunta, abrangendo um pouco mais, qual elemento que ele não quer na marca, né? Que às vezes, eu não quero nada que se pareça com, sei lá, quadrado, triângulo, bola, eu odeio bola. Sei lá, vou dar outro exemplo, estapafúrdia aqui. Palavra do dia, estapafúrdia. Então a gente... Essa vai pra thumb. A gente trabalha com uma pergunta mais abrangente, a pergunta específica, né, para chegar onde a gente quer. E eu até abri aqui para conferir um caso que a gente teve para ilustrar. Foi um caso que a gente foi terceirizado para fazer, uma identidade que a gente foi terceirizado para fazer, então não foi a gente que fez o brief, né? Foi a agência responsável. A identidade ficou legal, foi entregue, ficou massa, mas uma das perguntas, né, foi essa: cite elementos que não devem fazer parte da marca. Resposta do cliente: no momento, não. No momento. Daqui um mês pode. O que isso quer dizer? Não tem nada agora que não pode entrar? Vai entrar daqui um mês? Ou ele não tá lembrando de nada agora? Meu Deus, o que eu faço?
No Como o momento, prazo não. estava curto, eu considerei, não tem nada, eu posso usar qualquer coisa, né? Não tem nada específico. Mas seria um caso, por exemplo, de ter um segundo contato, sabe? De ter, olha, essa questão aqui ficou meio aberta, né? Como é que é? Me explica melhor e tal. Mas no momento, Caraca, não, muito cara, bem. foi boa. Eu acredito foi boa. assim, vocês que trabalham recebem já, né, como vocês falaram, vocês recebem muitas vezes o projeto, vocês são a ponta final ali, né? Aham. Então, acho que vocês até decifram muitas coisas, sabe? Porque o contato ali com o cliente, né, que graças a Deus eu tenho essa oportunidade de ter esse contato, me adianta muitas coisas, sabe? Sim, Tudo bem que para sim. você já chega pronto, é isso daqui que tem que fazer, né? Então, eu acredito que o trabalho de vocês seja até mais difícil, tá? Por causa disso. Porque é uma responsabilidade muito grande quando eu sinto, né, essa responsabilidade muito grande quando eu não consigo ter um contato mais próximo, sabe? Sim. Isso daí é uma coisa que eu sempre fico preocupada, né? Como que eu falei assim, meu Deus, será que a arte foi no tamanho certo? Será que realmente agradou? Né? Eu fico com essa questão aí. Mas é sempre aquela coisa. Se não gostou, tem um prazo ali, eu sempre mando um esboço. Né? Se não gostou, a partir daquele esboço, eu não finalizo a arte, tá? Eu faço um esboço primeiro. Tá dentro do que você esperava? Não, Gisele, vamos seguir por essa questão aqui. É isso mesmo, muda essa coisinha aqui, coloca essa cor aqui. Beleza, eu faço esse esboço justamente para poder ter esse tempo dele brincar de franelinha, né? Eu acabo carinhosa, tá, gente? Maneiro. Muito bom. Véi, vai ver. Exatamente. Sabe por quê? Porque isso daí Muito bom. me poupa tempo. Me poupa tempo de, por exemplo, fechar o projeto todo, chegar lá no final, ele falar assim, não é bem isso que eu queria, sabe? Nossa. Então eu faço um esboço com baixa qualidade. Não é que eu não me empenho para poder fazer isso, tá? Mas assim, eu não vou fazer um vetor, por exemplo, todo ali de uma vez, sendo que talvez ele não aprove aquele elemento, sabe? Então, eu sempre faço esse esboço antes. Mas eu gosto de frisar isso, que eu faço isso porque eu não tenho muita demanda de criação de arte. Né? Tem as demandas sim, mas elas não vêm tão em volume como eu acredito que venham para vocês. Como é que é isso daí para vocês? Eu vou contar um caso, antes de eu te responder, eu vou contar um caso que eu lembrei aqui. Outro caso, né? Já tô nessa. Mas falando justamente da entrega, né? O nosso processo aqui, principalmente lidando com marca, né? A gente convencionou que a gente só mostra para o cliente quando está tudo pronto. Né? A gente envolve o cliente ali nos processos de briefing, claro, no moodboard, no painel conceitual, tá em contato ali, mas criação é com a gente, só mostra o resultado final. E aí o Daniel vai lembrar porque você estava nessa. A gente fizemos uma reunião com o cliente, respondemos o briefing inteirinho, tudo certo. No final da reunião, vai ficar para dia tal, a gente entrega, não sei o que e tal. O cliente pergunta: e aí, vocês vão me mostrar alguma coisa antes ou eu vou ter que esperar esse tempo todo? Então, cliente, vai ter que esperar. Aí entra a gente explicando e tal, não, o processo é assim, não sei o que e tal. A gente prefere só mostrar o resultado final, mas é o caso de que o nosso processo funciona assim, né? A gente prefere trabalhar assim. Mas exemplo. Pode falar. Não, eu ia falar que tem até um dos fatores que quem me ensinou, me ensinou não, né? Tá ligado aquelas conversas que você pesca no ar? Eu lembro do Francis Mar falando isso. O famoso Simazin. E o Simar sempre falava, cara, sempre que você for fazer alguma coisa, você precisa amarrar o processo. E aí a gente tem essa questão de amarrar o processo. A gente amarra o processo no briefing, com todos os dados. A partir do briefing, a gente tem uma pesquisa que detalha mais ainda. E aí essa pesquisa é interna, né, que a gente troca ideia. E aí a gente tem as etapas de esboço.
E aí, os esboços são validados entre nós três. Assim, esboço, olha, a gente fez tal esboço, o que tá remetendo, tá dentro do universo do que o cliente queria. E aí a gente vai, tipo, amarrando isso para realmente fazer sentido. É claro que conta muito a questão das experiências, das referências. Tô lembrando aqui que a gente tem uma pessoa excepcional na nossa equipe, chamada Gregory Machado. Gregory Machado é o seguinte: olha, Gregory, eu fiz esse logotipo lindo aqui, ilustrado de uma mãe, sabe, com um bebê no colo, e o bebê tá sorrindo, e a mãe tá feliz, não sei o quê. Olha, o que você achou? Rapaz, eu tô vendo um cara musculoso aí fazendo assim com o braço. Tá vendo? E eu, tipo... Mas isso é uma coisa boa, uma coisa boa. Foi frustrante, mas é uma coisa boa. Vou exemplificar pra você, ó. O logotipo era o desenho de uma mãe, assim, com o neném no colo aqui, olhando pro neném. Poxa, o Greg tá travado, não tô conseguindo ver. Desenho, vocês estão me vendo, né? Eu tô, pode seguir. Só que se você desse uma segunda olhada rápida, você via um cara assim, ó, bravo e fazendo assim com o braço. A cabeça da mãe era o punho, né? A cabeça do filho era o punho, a barriguinha do filho era o braço forte assim. Aí eu vi aquilo, eu segurei. Falei, não vou falar, porque eu já tenho essa fama já. Só que eu fiquei pensando naquilo, gente, se eu deixar passar isso aqui, alguém vê depois, vai voltar. Exatamente, vai foi o que eu falei com o Greg. Porque já tá pronto. Aí eu fiquei, não vou falar. Depois Dani, depois você tenta dar uns outros rabiscos, tenta desenhar mais um pouquinho, porque se você parar pra olhar, ali você foi jeitinho, eu fui contornando devagar, comendo pelas beiradas. Mas foi bom, e até o que eu falei com o Greg, eu falei, Greg, tem que falar, porque se o Lucas não viu e você viu, alguém também vai ver, tá ligado? E tem sempre essa questão das primeiras impressões, de analisar, de ter a percepção. O que me remete quando eu bato o olho naquilo ali, tá ligado? Me remete o quê? As formas. E a gente tenta sempre amarrar esses processos, respondendo a pergunta da Gisele, amarrar dessa forma, assim, comparando referências e assim vai. E continuando... Pode continuar, achei que você tinha terminado. Não, eu ia falar só a questão de tomando cuidado, de não ter... estamos fazendo uma forma diferente que é parecido com outra marca. É um cuidado também que a gente tem que tomar. Então, é muito isso. E continuando respondendo sua pergunta, hoje a nossa carga de trabalho aqui ela tem sido bem grande, graças a Deus. Mas quando a gente tem que parar para fazer uma reunião com o cliente, a gente para e faz uma reunião com o cliente, né? Acho que é uma das coisas que a gente não consegue fazer de qualquer jeito ou deixar de lado, né? Uhum. Porque a gente entende que, cara, se der errado, se passar alguma coisa despercebida ali, nosso trabalho vai todo pro lixo. Infelizmente. E aí a gente tem que prestar atenção. E aproveitando que você voltou nessa etapa do briefing, da reunião com o cliente, Lucas, eu queria pontuar um negócio aqui que a gente falou das diferentes perguntas para validar, né? A Gi falou que um dos pontos importantes do briefing que ela cita é a personalidade. Né? Tirando as outras que a gente também faz aqui, porque a gente também acha importante para validar, a da personalidade entra muito nessa. A gente faz umas 3, 4 perguntas para entender a personalidade do cliente. E depois ainda valida de uma quarta forma, sabe? A gente pergunta, sei lá, qual que é o objetivo da empresa? E ele fala o objetivo da empresa. Aí já passa um pouco de como que é aquela empresa e como ela se comporta. Tá, agora me fala um pouco da história, mas o que você estava sentindo? Como que você criou a empresa? O porquê? Aí já conto mais um pouquinho. E aí a gente vai fazendo isso e, tipo, cada pergunta dessa a gente vai tirando a prova dos 9 da personalidade que que a gente está identificando. Por fim, a gente chega e fala, agora me fala algumas palavras que representam o seu negócio. Pode falar profissionalismo, pode falar empenho, pode falar o que vier na cabeça. E aí é a nossa prova final, que a gente vai bater aquilo que o cliente acha do negócio dele com o que a gente realmente reconheceu do negócio dele, sabe? Então a gente passa por todo esse processo de validação. Voltando naquela questão dos formulários, no começo, só complementando o Greg mesmo, no começo a gente enviava o formulário para o cliente responder. E aí, com o passar do tempo, assim, a gente foi percebendo que sempre que a gente fazia as reuniões e a gente trocava ideia,
vinha muito mais informações úteis nas conversas. Às vezes o cliente não tava, tipo assim, é uma loja infantil. E aí ele contava a história abriu a loja por causa da filha, e conta a história da filha, e esse tipo de representatividade somava no projeto, porque aí a gente conseguia trazer sentido, e aí a gente começou a trabalhar, a gente tem o formulário guia, mas a conversa não é totalmente presa no formulário só, né? É uma conversa mesmo, a gente tá ali dialogando com o cliente, conhecendo ele. Isso, Dani, interrompendo aí, isso é uma coisa muito legal, que a gente que tem essa oportunidade de atender o cliente diretamente, né, de conversar com ele, a gente entende que essa conversa, ela não é só para você executar um serviço, sabe? É para você realmente ajudar a pessoa. Eu gosto sempre de falar em ajudar, mas não que a gente tenha que fazer as coisas de graça, tá, gente? Não é isso. Ajudar no sentido de, com o seu trabalho, ajudar aquela pessoa, né, aquele cliente, a chegar no objetivo que ele imaginava, né? Então, quando a gente consegue isso, e é através da conversa que a gente obtém esse tipo de informação para que todo mundo saia feliz no final, é importante. E é isso que eu acredito, assim, que diferencia os profissionais, sabe? Tipo assim, eu vou citar um exemplo. Hoje em dia, eu não consigo entrar numa loja de sapatos, por exemplo, sem ficar incomodada, porque eu tenho sempre uma pessoa ali, o vendedor, né, tá sempre ali do lado, não para poder me ajudar, mas tá ali para poder fechar a venda. Eu já fui vendedora, tá? Eu sei como é isso, que eu sei questão de meta e tal, mas eu não percebo, assim, nesse exemplo que eu citei, eu não percebo, assim, eu vou falar empatia, mas talvez vocês vão achar que esse papo é muito viagem. Não. Não. Mas assim, eu percebo uma certa, no atendimento que eu faço, percebo uma certa empatia com aquele cliente, sabe? Porque faz muito sentido para mim eu ajudar ele a concluir aquilo que ele imaginava, né? De ajudar ser útil com o meu trabalho. É basicamente isso. Então eu gosto de conversar sim, eu escuto sim. Muitas vezes ele desvia do assunto, desvia, tudo bem. Eu por um certo momento eu sou amiga ali para poder ouvir, né? E até uma coisa que eu venho estudando bastante, isso aí é uma coisa que eu sempre estudo, porque o atendimento, né, me trouxe isso, de conseguir argumentar, de saber extrair algumas informações, fugir um pouco do assunto quando é necessário, sim, mas isso vai trazer um bom resultado, isso vai criar um relacionamento ali, né? Eu não estou dizendo assim, vou virar amiga do cliente, coisas do tipo, acontece, mas naquele momento ali que ele me contratou para aquele serviço, eu quero ser um melhor profissional para ele, que escuta o que ele quer, que dá atenção para o que ele diz, sabe? Não é só por exemplo, você chega numa empresa, uma gráfica, como aconteceu com o Paulo uma vez, ele queria fazer um cartão de visitas, e aí a pessoa pegou um formulário, um papelzinho, anota aí as informações. Ele simplesmente virou as costas e foi embora, porque não era esse tipo de atendimento que ele precisava. Obviamente, precisava criar uma arte, precisava ter informações de telefone, e-mail, precisava, mas a forma como foi atendido foi decisivo para ele procurar outra empresa para poder fazer o serviço. Então, a gente tendo essa... Né? Exatamente, a gente tendo essa oportunidade de conversar, de entender e ajudar com o nosso trabalho, eu acho que isso faz todo sentido, assim, sabe, para a gente trabalhar com criação, seja de identidade visual, com criação no geral, faz todo sentido para mim. Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast, e acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca.
Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo, na On Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a On Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções. Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site euseimarketing.com.br e agende uma reunião. Entendi. Quando a gente começou aqui no Estúdio Santo, um dos pontos que a gente mais falava sobre era relacionamento com o cliente mesmo. Porque a gente, né, teve toda essa experiência de pegar, fazer uma meio que linha de produção mesmo, assim, sabe? Pega, faz, entrega, pega, faz, entrega. E a gente, não é assim que funciona. A gente queria e defende bem, assim, essa ideia de quase que se tornar um amigo do cliente. Eu tava falando hoje com a Mel aqui em casa, né, algumas famílias têm o médico de confiança ali, né? Qualquer coisinha vai no doutor fulano, que é o doutor fulano que conhece a mãe, o pai, a filha, conhece todo mundo e sabe os casos da família. E por que o cliente não pode ter o designer de confiança, sabe? E por que ele não pode ter esse relacionamento tão próximo assim, a ponto de, eu não vou contratar um serviço para fazer um post, mas se eu ligar pro Gregory agora e perguntar a ele o que ele acha de se eu mudar o posicionamento da empresa para atingir, sabe, não vai me custar nada falar com ele, não, cara, é interessante, realmente faz sentido o que você está falando, vamos marcar uma reunião para você fechar esse negócio com a gente botar em prática, ou senão, furada, não faz, sabe? Isso gera um relacionamento muito próximo, gera uma confiança muito interessante e gera uma coisa que eu falo muito. Eu aprendi com o Vitor Vaz, né, no posicionamento do Vitor Vaz, que é um estúdio de design, que ele falava muito sobre ser referência. E fazendo esse relacionamento, você acaba virando referência mesmo. Apesar de você não fechar projetos, apesar de cara, assim, você tá negando um projeto pelo bem do seu cliente, você vira referência pro seu cliente porque ele, fulano falou que não era bom, vou validar com ele de novo, se for bom você faz, entendeu? E aí você gera essa confiança e você passa a ser o designer daquele cliente, o designer daquela pessoa. E é muito importante, né? Apesar de ser meio contraditório, você negar um job de cara, assim, tem a oportunidade de fazer, mas acho que não é bom. Faça ou não faça? Cara, se você tiver a oportunidade de falar para não fazer, sabe? Não faça, que daqui a pouco volta para você o dobro, porque sabe que você é um profissional real, assim, de competência. E aí, finalizando aquela pergunta que você tinha feito a respeito do briefing terceirizado, né? Dessa relação que a gente tem sim a relação com o cliente final. A gente fecha bastante projeto até, graças a Deus, com o cliente final, tem esse contato da gente fazer o briefing, da gente fazer a conversa, mas quando é o caso do briefing terceirizado, a gente, para não ficar nessa meio que às cegas, a gente define que quem está terceirizando é o nosso cliente. Então, qualquer dúvida a respeito do projeto, é com ele que a gente tem que tirar. Então, por exemplo, você que passa o nosso portfólio, nossos valores aqui para os seus clientes. Se algum cliente fechar e você está fazendo essa intermediação, digamos assim, que não venha direto para a gente, né? Você que está fazendo esse contato com o cliente, a gente vai sempre lidar com você diretamente para saber o que você precisa para esse projeto, porque quem tem o contato com o cliente é você, sabe? Então, meio que quem vira o nosso cliente é aquele intermediador ali. E é isso, acho que respondido. É legal o Greg falando desse lance da referência, porque realmente quando se você atende bem e você passa essa confiança pro cliente, independente da circunstância, tipo, ele, na maioria das vezes, o cara quando entende os valores, né, não é... às vezes a gente lida também com clientes que só estão... não tão valor, estão por atrás de preço, né? Mas quando o cliente entende essa questão dos valores, mesmo que, tipo assim,
Aqui já aconteceu com a gente, olha, estamos com a agenda cheia, vamos abrir a agenda novamente setembro para frente, outubro. E o cliente, não, eu espero porque eu quero fazer com vocês. E acontece, cara. É legal que a nossa primeira cliente de identidade visual, ela ainda manda pra gente algumas coisas. Quando ela faz uma camisa nova com a marca, ela vai no Instagram, marca a gente. Ou senão, se ela tiver que indicar, ela indica a gente. Se ela tem um outro projeto, é a gente que ela recorre. Porque ela sabe de todo o cuidado, todo o carinho que a gente teve com a marca dela. E foi a nossa primeira marca a ser feita no estúdio. E isso que é o bacana, sabe? Porque eu gosto sempre de falar assim, a gente que trabalha com digital, né? Vocês trabalham com identidades aí, mas vocês vieram também passaram por um tempo, né, trabalhando para o digital, digamos assim, né? Criando materiais para o digital. De forma geral, sim. E eu acho bacana porque a gente que é profissional da área, nós não somos robôs, né? Nós somos pessoas também. Então, não é o nosso atendimento não precisa ser frio, né? Não precisa ser uma coisa mecânica, porque como o Daniel falou, todo mundo falou aí, né? Quando a gente atende bem, quando a gente tem a capacidade de falar para o cliente, você precisa disso, não é isso daqui que você precisa, né? Ele tem confiança em você. E é isso que diferencia, né, o nosso atendimento, isso que faz com que outros clientes apareçam também. E como o Daniel falou, existe aquele cliente que não entende. Beleza, tudo bem. Ele não é o perfil de cliente que eu gostaria de atender, que eu quero atender, né? E nesse sentido, eu já até percebo quando chega pedindo valores primeiro, entende? Eu sempre desvio. Como é que é a sua empresa? Me fala um pouquinho, tento puxar ali o assunto. Aí, quando a pessoa é extremamente seca e já pede o valor, eu também sou mais objetiva, vou e passo o valor. Aí depois, geralmente, quando o assunto é valor, né, questiona, mas está muito caro e tal. Aí eu falo, tudo bem, você tem essa opção também. Teve uma moça que me solicitou uma identidade visual. Eu não posso nesse momento, é uma coisa um investimento que eu não posso fazer. Aí eu expliquei como é importante, não é só gastar um valor ali para ter um logotipo novo, né? Não é, você vai ter toda uma identidade ali por trás, e você vai fazer aquele investimento naquele momento para você usufruir daquilo por muito tempo, né? E mostrar sua marca em vários lugares, não só nas redes sociais. Então eu gosto bastante de frisar isso, né? Quando chega nessa questão de valor, né? Muito caro, não. Tudo tem um valor, sim, um investimento, mas também tem o que você acaba adquirindo com aquele investimento que você fez, né? Uma das formas que a gente aprendeu a fazer, e de novo, né, questão de contexto, funciona aqui pra gente, é conseguir selecionar nossos clientes, né, pelo valor, pelo que eles estão dispostos a pagar, vamos dizer assim, né, mas não é exatamente o que eu quero dizer, já no briefing. Como assim? O que a gente faz? Para deixar bem claro. Quando a pessoa chega, por exemplo, no nosso site, a gente tem um pré-briefing lá, né? Um formulário de contato. As pessoas chegarem, falarem qual serviço que elas querem e dar uma introdução bem de leve ali. Mas já nesse primeiro contato, a gente pergunta, como a gente sabe que o nosso serviço, para muita gente tem um valor muito caro, para outras não, a gente pergunta, olha, você está disposto a investir quanto nesse projeto, sabe? E aí tem as opções lá. A partir daí, a gente já sabe se a pessoa respondeu, pô, legal, pode ser um cliente bacana. Se a pessoa daí já foi embora, nem chega pra gente. Então evita até da gente perder o nosso tempo atendendo um cliente que a gente não vai conseguir de fato atender, né, de fato executar o serviço. Então, é questão de valor, né? Não, ficou no nosso pré-briefing, mas é uma forma que a gente encontrou para já selecionar, assim. Claro, toda a experiência, né? Toda a experiência, né? Experiência que
passando por diversas situações que a gente vai identificando isso daí. Não tem jeito, tá? Para quem está começando, é importante passar por esse processo, sabe? Porque só assim você vai afinando a sua forma de atender, de entregar projetos melhores, de investir realmente no cliente no projeto, né, digamos assim, que vai te trazer um bom resultado também, porque, por exemplo, eu já tive cliente que eu não pude atender, porque eram duas empresas do mesmo setor, e eu indiquei para outro design executar. E depois de um tempo, esse cliente voltou para mim e falou assim: olha, eu até fiz, mas eu não gostei não. Tive problemas com alinhamento, tive problemas assim, mas eu acabei ficando porque eu precisava, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Mas esse cuidado vem com a experiência, vem atendendo, vem acertando, errando, e em todos os projetos que eu trabalho, eu sempre gosto de anotar aquilo que não foi bom, porque assim eu não repito com os próximos. Eu fico mais ligada para não acontecer nos próximos, mas errar acontece, né? Às vezes a gente leva calote, no começo eu levava calote, eu levava, sabe? Não, eu vou fazendo aqui e tal dia eu mando boleto para você. Não funciona assim. Não, quer fazer o projeto? Não tenho dinheiro agora. Beleza, 30%, no final você me dá o restante. Coisas do tipo. Eu peço sempre a metade, né? Abrindo aqui para vocês, peço sempre a metade. Mas às vezes quando chega nessa questão, Gisele, não tô podendo no momento. Beleza, 30%. Sabe? Porque eu também não quero ser uma pessoa ruim, né? Mas eu também... você tem a sua segurança ali também, né? Isso aí. Mas tudo é experiência, tudo é vivência, atendendo um cliente assim, e para a gente conseguir criar os nossos protocolos, né? Eu acho que isso que é o mais importante, nós empreendedores, né? A gente tem que criar os nossos próprios protocolos. Eu queria aproveitar que a gente está falando de casos bem na prática aqui mesmo, né? Eu queria trazer algumas coisinhas, algumas frases que eu já ouvi, algumas mais de uma vez, pra gente tentar rir um pouco da situação, rir um pouco da desgraça depois que ela passa. Né? Quando você tem que passa, né? Na hora eu aperto, né? Mas depois você vamos rir, né? Aquele riso de candidato. Mas para levar para o nosso ouvinte, como que a gente reagiu e como que a gente lidou em situações assim, que eu acho que vai ser bem legal, para ele tentar tirar uma lição assim. Se acontecer com ele, os meninos lá fizeram assim, pode ser que funcione. E a primeira coisa que foi que mais me marcou, a primeira frase que mais me marcou foi o seguinte: chegou um projeto para eu fazer, isso já tem alguns anos, trabalhava em outro lugar, chegou uma demanda de um job de um logo para fazer, um logotipo para fazer. Cliente assim e tal, chegou aquele briefing bem curtinho, para fazer um logo, o cliente trabalha com isso, para dia tal. Perguntei pro atendente responsável, né, fulano, mas e o briefing? Tem mais detalhes? Como é que é? O que o cliente falou? E o atendente, o fulano, me fala assim, o cliente não quer saber de briefing. Ele quer o logotipo pronto. Pensei comigo, fudeu. Foi esse mesmo, né? Foi nesse tom. O cliente não quer saber de briefing, ele quer o logo pronto. Caraca, o que eu vou arrumar? Fui, né, fiz todo... Inventei coisa pra fazer no logo, fiz todo aquele processo, já sabendo que tinha grande chance de dar errado, de ser reprovado, porque enfim, olha onde o processo começou errado, né? Ia desaguar no final e ainda iam botar a culpa no pobre do Lucas Design. Mas fiz o processo inteiro, fiz o logo, entreguei. Resultado, quantas versões foram feitas, Dani? Desse projeto? Mano, 3, 4. Até onde eu tava lá, já tava na 4ª, depois eu não sei. Passou depois voltou pra gente. Voltou pra gente. Não, era o que eu ia contar. Isso, 2, 3 anos atrás, passou na mão de umas 2, 3 pessoas diferentes também, nesse lugar. Cara, vou botar um detalhe aqui agora. Passou na mão de muitos profissionais bons. Obrigado, sim. Boa, realmente. Tá ligado? E aí você vê a importância da parada, tipo, a importância de ter um briefing. Pô, o cara não queria saber de briefing, mas aí ficou atirando pro alto, né? Aí virou isso.
e vai e não funciona, que não sei o que, tá aprovado, tá reprovado. Anos depois, a gente já aqui com o Estúdio Santo, chega essa mesma pessoa, esse mesmo cliente, para refazer a marca dele. A marca que lá atrás ele investiu um dinheiro e por não ter participado, não terem feito essa etapa de briefing com ele, foi um dinheiro jogado fora, porque ele teve que investir de novo aqui. E no final a gente fez, nós três fizemos, entregamos, foi aprovada a marca. Mas o que? Chegou agora, já com essa experiência, aproveitando que era o mesmo cliente, a gente precisa fazer um briefing detalhado com ele. A gente precisa estudar. Caso engraçado, para terminar esse caso. Mesmo assim, a marca ainda teve alteração. Verdade. Mesmo assim, mesmo a gente tomando extremo cuidado nesse processo, a marca ainda teve alteração. E aí a gente chegou na conclusão de que a culpa já não era nossa. Já era um problema talvez do cliente. Porque o perfil dele, né? O briefing, nesse caso aí, né, ele serviria para poder guiar tudo aquilo que ele não gostaria de ter no material. Mas aí entra também numa questão de que muitas vezes o próprio cliente nem sabia o que ele queria e o que ele não queria, sabe? Também, ele colocou a responsabilidade em vocês, digamos assim, né? Foi colocada a responsabilidade em vocês de criar uma coisa mágica, né? Que fosse surpreender, que fosse atender as expectativas logo de primeira, né? Mas ninguém tem bola de cristal. E eu lembro dele falando, esse caso foi tão emblemático que eu lembro dele falando nessa reunião de briefing já com a gente, o seguinte: olha, eu sou de signo tal, então eu mudo de opinião toda hora. Aí a gente só, ok, né? Poxa, colocou, nossa, ficou alto, né? Emputeceu. Ficou nervosa do nada. Miséria ficou bolado. Não, desculpa. Tranquilo. Colocou signo no meio, aí vocês podem ter certeza que é só com bola de cristal mesmo, entendeu? Só outro tipo de atendimento diferenciado ali, entendeu? Não, se colocou o signo no meio, você tem que olhar para as estrelas para fazer a marca, cara. Olha para as estrelas e faz. E aí é carta. Ó, gente, não vamos poder fazer o logo agora, vamos ter que esperar a lua virar e tal. A gente tinha que entrar, tem que esperar Vênus retrógrado agora. Tem que esperar, porque senão não vai dar certo. Mas o Lucas falou um pouco antes, né, sobre essa questão de avaliar, não avaliar, né, do tipo julgamento, mas entender qual é o tipo do cliente já no briefing. E o Lucas citou a parte do financeiro, meio que para filtrar, assim, para chegar ao cliente que realmente enxerga valor no nosso serviço. Mas na parte do briefing também denuncia alguns clientes que não têm o compromisso com aquilo, que não quer saber que tá pagando, mas faz aí. E sabe, quando a gente pega um cliente, por exemplo, que o cliente chega e responde todas as perguntas de bom grado, e depois manda umas referências no WhatsApp, pergunta como é que tá indo o processo, e tá sempre disposto a conversar, normalmente é cliente que, assim, se torna recorrente e que acaba criando aquele vínculo de confiança, de amizade, que vai procurar a gente depois, que vai indicar. Normalmente é assim. Mas quando chega um cliente que responde de qualquer jeito o briefing, não quer saber, a gente pergunta, tô ocupado, não posso falar agora, falo depois, sabe? Se a marca dele não é uma das coisas importantes para ele, então o que vai ser, né? E aí a gente já vê logo no briefing qual o estilo do cliente, sabe? Aquele cliente não dá valor nenhum, que não liga pra produção. E assim, não tô falando nem de apego nosso em relação ao que tá sendo produzido, que quando é assim, infelizmente, toca o barco, vamos produzir do jeito que ele quer. Mas acho que ele mesmo com a marca dele, né? Se ele não valoriza a própria marca, então... Eu acho que antes também a gente já se frustrou muito, né? Criando coisa que não foi aprovado e tal. Mas com o passar do tempo, a gente vai entendendo que, pô, tô prestando aquele serviço, então a gente vai se adaptando, né, a lidar com essas situações de forma saudável, principalmente. Uma outra frase que eu quero trazer aqui para conversa, que essa eu acredito que todo mundo já ouviu.
É a famosa vai fazendo que depois eu te passo o brief. Eu ouvi uma variante dessa daí. Eu ouvi uma variante aí. Sobre um material específico. Cara, é foda ficar dando exemplo aqui, porque se a pessoa ouvir, ela vai saber que é ela, né? Mas qualquer coisa eu corto depois. Mas foi assim, olha, eu preciso de um Media Kit. Carapuça. Eu preciso de um Media Kit. Vai fazendo aí que eu te passo as informações depois. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? A capa? Nem isso, né? Porque eu não tinha informação, tinha foto, tinha nada. Mas enfim. Nem a capa dá pra fazer. Vai fazendo que eu te passo o briefing depois. Vocês já ouviram isso na carreira de vocês? Abre o programa, cria as pranchetas e deixa lá. Exatamente. Tá fazendo. Eu vou adiantar o que eu consegui aqui, né? Já comecei a fazer o documento já. Tá salvo aqui. Tá quase pronto. Deixa as pastinhas lá separadas, onde você vai colocar cada coisa. É isso aí. Eu queria levar esse assunto, Lucas, esses comentários. A gente tá comentando muito sobre a área de design, que é a área que a gente acaba tendo mais vínculo, mas eu queria levar isso pra Gisele, porque, por exemplo, na área de criação de conteúdo, de marketing, de social media, se o cliente não direcionar para onde que vai o projeto, você vai fazer o quê? Fazer toda a campanha de marketing do cliente para lugar nenhum? Ou para qualquer caminho, já que não tem caminho, qualquer caminho é caminho? Sabe como é que funciona isso, Gino, nessa parte mais de social media, mais estratégica mesmo, já que é o tema do episódio? É o famoso encher linguiça, a grosso modo. Né? É um trabalho que, tipo assim, pode ser iniciado, a produção de conteúdo pode ser iniciada sem base nenhuma? Pode, né? Mas funciona? Não funciona, entende? Então eu sempre gosto de ter, voltando a falar da conversa inicial, e manter esse contato direto, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, eu posso dizer isso, graças a Deus, e aos clientes que eu já atendi também, que assim, nenhum deles me fala assim, Gisele, eu não gostei, não é isso que eu quero, sabe? Inclusive, eu já postei coisas, né, que eu consegui traduzir tão bem a essência do cliente, que o cliente do meu cliente achou que fosse ele mesmo que estava escrevendo. Nossa, sabe? legal. E isso não se passar pelo cliente, não, é entender tão bem a essência que o conteúdo que eu sugeri ali foi aceito para o cliente dela, do cliente dela, né? Porque era aquilo que ela esperava. Legal. Porque a produção de conteúdo, né, não é uma criação de arte, não é criação promocional, não é criação de campanha, não apenas. Data comemorativa. Tá? Data comemorativa, exatamente. Não é isso, gente. Tem dentro do calendário de conteúdo? Tem, porque faz parte? Faz, mas no dia a dia, o que traz o retorno que o cliente realmente deseja, né, que é o famoso engajamento, é um conteúdo que entretém, é um conteúdo que traz uma informação, principalmente, é um conteúdo que é útil, porque eu posso falar assim, por experiência própria, um design, uma arte bonita, ela funciona, mas o conteúdo da mensagem funciona muito mais. Mas isso que eu estou falando não é para deixar de lado o design, a estética, muito pelo contrário. Rede social, né, que é essa área assim, que eu trabalho mais, eu já trabalhei redigindo artigos para blog, mas hoje em dia é mais rede social. O visual conta muito, mas muito mesmo, sabe? Você apresentar uma foto que seja, sem precisar ser uma arte trabalhada, uma foto com uma boa iluminação, um bom enquadramento, coisas simples que o próprio cliente consegue fazer, coisas que eu oriento, porque a maioria dos meus clientes nunca me viram pessoalmente, sabe? Eles produzem os materiais, as mídias, digamos assim. Eu edito, eu dou um contexto para aquela foto, eu trago uma informação com aquela foto, com aquele vídeo, porque esse é o trabalho de produção de conteúdo. Não é criar vídeos, não é criar artes ali para poder cumprir um calendário. Né? É colocar informações ali, colocar material, publicações, vídeos que sejam, que façam sentido para a pessoa que está vendo.
né? Porque esse trabalho de social media, ele só funciona dessa forma, porque se não for desse jeito, daqui a um tempo o cliente não percebe o valor. E aí ele cancela, porque diz que não vale o investimento, porque não está trazendo resultados. Mas muitas vezes ele não sabe que tipo de resultado que ele quer, né? E tem essa questão, porque muitas empresas, elas funcionam no modo tradicional, né? Eu vou dizer assim, e vão para a internet achando que é da mesma forma. Não é. Na internet você tem que ser muito mais, você tem que doar muito mais da sua empresa do que vender a sua empresa, sabe? Sim. Isso é uma questão que a produção de conteúdo, ela vem frisar muito isso. Você ser útil para a pessoa, você trazer uma informação que ela não sabia ou que ela estava pesquisando ali no momento, é uma propaganda muito maior do que um card ali dizendo, olha, faça contato comigo, eu faço esse serviço, faça contato comigo. E é dessa forma. Então, é muito, muito bacana os clientes que eu atendo, né, por ter essa proximidade, conversar com eles, eu já consigo identificar e eu tenho poucos materiais assim, Gisele, não é dessa forma aqui, ou pelo menos, vamos colocar essa outra informação que eu acho que agrega melhor, ou troca essa palavra, por exemplo. Eu tenho... Nossa, bati no microfone. Eu tenho essa questão de, às vezes, eu utilizo um termo que para o cliente não vai fazer muito sentido. Então, ele me sugere trocar aquela palavra. Olha que bacana isso. E eu sempre gosto de frisar que não sou eu que estou produzindo o conteúdo dele. Eu sou a profissional que está expondo a empresa dele na internet, mas a produção mesmo parte dele, porque é o negócio dele que está sendo mostrado, não sou eu que estou criando, sabe? E é isso. Nossa, massa. Show de bola. Legal ver como é que funciona diferente para as diferentes áreas, né, cara? Minha gente, vocês têm mais alguma coisa para contar, algo mais para agregar, ou a gente pode partir para a parte final do nosso programa? Deixo na mão de vocês. Eu tenho uma questão aqui para ressaltar, porque a gente falou dos problemas, né, de alguns clientes que não querem responder briefing e tudo mais, mas o que nos resta fazer quando acontece isso? Acho que educar o cliente, né? Educar o cliente. E aí, como que você educa o cliente, né? Aí é papo para outro podcast. Para os próximos episódios. Fica, mas assim, sem querer cortar o assunto, né? Mas é porque é algo tão importante também e tão negligenciado também que, cara, não... é difícil. Envolve muita coisa, né? É difícil. Envolve muita coisa. Mas o mínimo que você pode fazer, cara, é conversar. Sim. É explicar o seu processo de trabalho. É explicar o que você entrega, né? Trazer uma fala do João Paulo Gavi. O mal dessa geração é a comunicação, a falta de comunicação, né, na verdade. Sim. Eu lembro quando o João Paulo trouxe isso. As pessoas querem, mas não sabem se comunicar, não conseguem ouvir, não conseguem falar, e aí é um grande eu acho disso, eu acho aquilo, eu acho isso. E aí a gente tem tanta gente aí na internet que é um mundo de informações, gente falando que acha, e na verdade não sabe muita coisa. E aí a gente tem que realmente buscar quem é os profissionais que a gente se identifica, os profissionais que a gente se inspira também, porque a gente aprende muito com isso, né? Fica aí a crítica social do meu amigo Daniel. Expertise da semana. Gi, a expertise da semana é o seguinte: é uma frase que a gente traz, uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui no programa. Antigamente a gente falava que só o convidado podia discordar, porque a gente elabora aqui entre a gente a expertise. Mas isso já foi por água abaixo e agora tá todo mundo discordando do que eu escrevo na expertise da semana. Então você fica à vontade, tá bom? Daniel, você lê pra gente a expertise dessa semana? Vamos lá. O briefing, além de um documento,
é também uma síntese de todo o início do processo criativo. Se ele não estiver completo, o job final também não estará. Caramba. Coríntios 200. Sacanagem. Pareceu mesmo. Caraca. Tô brincando. Parece que ele é um Provérbios de mandamento Salomão. agora, sabe? Mas aqui, É o 11º forte isso aí, mandamento, Lucas. sim. Da onde você tirou isso? Daqui, ó, da cachola. Da cachola? De anos e Eu- anos de experiência. Receba. Eu concordo 100% com isso, tá? Ele é um documento importantíssimo, ele te ajuda a não ter dor de cabeça, ajuda também o cliente a ter mais clareza do que ele quer. Então, ele é primordial. Sem ele, assim, um projeto pode ser executado? Pode, mas como vocês mesmos citaram um exemplo, pode ter muitas alterações. Então, e a gente, né, nós profissionais, nosso tempo é dinheiro, então a gente quer entregar da melhor forma, né? A gente também tem outros clientes para poder atender, então ser objetivo, né, é importantíssimo para que o resultado final agrade todo mundo. Eu quero chamar a atenção aqui para essa parte, né, do síntese de todo o início do processo criativo. O processo criativo, como o próprio nome já diz, é um processo. Se você, profissional, não tem um processo criativo organizado, estruturado, repense isso daí, a gente já fez podcast sobre isso. Mas é um processo, tem ordens, tem etapas a serem seguidas, e como a gente falou aqui no decorrer do programa, você errou no início, cara, a chance de dar errado no final é muito grande. Então, quando a gente fala de sintetizar todo esse começo, todas essas primeiras conversas com o cliente, todos esses requisitos, né, que foi uma palavra que a gente não usou ainda para o briefing, né? O briefing é um requisito do projeto, né? É a etapa de levantamento de requisitos. É uma etapa de levantamento de requisitos, exatamente. Se a gente não faz isso, ou faz isso de qualquer jeito, ou não se atenta, não dá o devido cuidado, cara, é muito perigoso para o seu trabalho, é muito perigoso para sua criatividade, porque corre o risco de você se limitar, de você ir para um caminho que só vai te dar retrabalho depois. Então, enfim, é um limitador positivo se a gente for olhar, né? Porque coloca uma regra, coloca uma ordem para você seguir. Eu chamo a atenção para esse ponto, e porque é extremamente importante, a gente sempre fala de processo criativo aqui também, e como todas as etapas do processo criativo é algo que você vai melhorando, que você aprende, executa, vê o que deu certo, o que deu errado, como a Gi falou, melhora. E aí assim vai até chegar no que funciona para você naquele momento. Mas eu concordo também 100% com o restante. Até porque fui eu que escrevi, né? Cara, eu mudaria uma coisinha aí pra abranger mais os outros profissionais, que não é só processo criativo, sabe? Mas eu defino também que é a síntese de todo o início da estratégia também, né? É a Perfeito. base de todo o projeto, aí, seja estratégico, seja de design, seja de marcenaria, que seja, sabe? Mas é a base. E enquanto você estava falando aí sobre a frase e olhando aqui o finalzinho da frase, né? Se ele não estiver completo, o job final também não estará. E me veio muito o exemplo de um engenheiro, por exemplo, sabe? Se ele lá na hora de tirar as medidas do terreno, ele faz uma medida errada, o projeto dele tá todo errado até o final, sabe? E dependendo, pode ser de boa, pode ele só não aproveitar o espaço da melhor forma possível, mas dependendo pode ser desastroso, porque ele pode colocar em risco um prédio de não sei quantos andares, sabe? Então eu só faço essa alteraçãozinha aí para abranger outras áreas, mas concordo com tudo. E me fez lembrar também o Lucas e Dani, que já estão por dentro do assunto, mas trazendo isso para a Gisele, um cliente ano passado, inclusive de arquitetura, na etapa de briefing, a gente foi fazendo algumas perguntas para ela sobre personalidade da marca, sobre, mas qual é o seu objetivo com o negócio e tudo mais. E aí teve umas perguntas que a gente foi aprofundando tanto que elas mesmas pararam e falaram, eu não parei para pensar nisso ainda. Então, tipo assim, a gente acabou no briefing fazendo o cliente se refletir sobre o posicionamento dele ou sobre os objetivos de negócio dele.
E aí ela, não, a gente vai parar pra pensar nisso aí e depois a gente responde direitinho, tá bom? Então, Despertou muita coisa. tamanha a importância do briefing. Eu concordo plenamente com a frase. Principalmente, e eu chamo a atenção pro início, porque pro lance de ser mesmo um documento, você comprovar, validar muitas coisas, como a gente já comentou, já falou. E como o Greg falou, eu trago muita atenção pro final da frase. Se ele não tiver completo, o job final também não estará. Sempre vai precisar daquele ajuste. Tá certo que os tempos mudam, né? A gente, às vezes, tem marcas aí, tipo, o logo da Coca-Cola de 30 anos atrás não é o mesmo de agora. Mas quando a gente não dá essa atenção, vai estar sempre faltando algo. E esse faltar algo não vai ajudar a representar realmente o que precisa, independente do que for. Se é um projeto de arquitetura, se é a questão da Gisele aí, do marketing estratégico, do briefing estratégico, né? Se é marca, como a gente lida aqui. Acho que um pouquinho para tudo, assim. Vocês têm mais alguma consideração, algum último recado, alguma coisa pra falar? A hora é agora, hein? Passou a hora, ninguém falou nada. Tô com fome. Mentira, ele cortou, eu falei um monte de coisa. Ele cortou Brincadeira. O papo foi bom, aí, quase 2 horas de bruto pra editar. Ai, Jesus. Nossa. Vai ser bom. Gisele, quero agradecer em nome de todo mundo aqui, sua presença, sua participação. Foi muito rica, foi muito massa. Você sabe Muito que quando bom. você quiser voltar, as portas estão abertas, tá? Eu que Pode crer. agradeço o Só convite, avisar. tá? Agradeço muito o convite de vocês e vocês, assim, foram a equipe que eu trabalhei, assim, mais bacana das que eu trabalhei, entende? Nessa parte Massa. de criação, vocês foram minhas primeiras referências, tá? Inclusive o Beto, né? Eu não poderia terminar esse episódio, né? Não falando do Beto, né? Beto é muito. E ele me ensinou uma coisa que a ferramenta tem que trabalhar pra gente, né? E não a gente tem que trabalhar pra ferramenta. Então, voltando a falar que eu não sou designer, mas faço algumas coisas. Mas agradeço novamente o convite de vocês, fiquei muito feliz mesmo. E me chamem aí para poder conversar sobre mais coisas. Assuntos a gente sempre tem. Ah, Com muito certeza. Surgindo vaga no nosso calendário, a gente chama com então tá bom, certeza. Tá assim, olha. Mas aqui, Tá faz seu jabá, fala um pouquinho pra gente das suas redes sociais, de onde a gente encontra o seu trabalho. Manda ver, espaço é seu. Então, né? Tem uma questão, já até gaguejei. Ih, rapaz, Se perdeu. ih, gaguejou. Até gaguejei. Mas o meu Instagram é @GiselePassabon, tá? E o @ da minha agência é Amplitude Digital. Vocês podem seguir, não tem muito conteúdo. Posso falar que, mesmo eu produzindo conteúdo para os clientes, no meu exatamente não tem muito conteúdo, mas de vez em quando eu vou abrir uma caixinha de perguntas para deixar algumas informações lá, porque mesmo eu trabalhando sendo social media, né, trabalhando para outras empresas, as minhas redes sociais, elas têm um objetivo diferente. Né? Não é porque eu sou social media que ali nas minhas redes sociais eu vou exatamente produzir conteúdo. Então, mas podem me seguir, quem quiser me seguir, tá bom? E é isso. Inclusive, eu mencionei vocês agora mesmo não, já tem um tempo, nos stories, tá? Podem repostar lá, por favor. Faz aí. Ele faz vários stories lá. Ninguém- Eu vi até ela dando a dica lá do CapCut lá pra editar vídeos no Aqui celular. não tem ninguém especialista em Pois social é, media, não. eu nunca abro a caixinha de perguntas, mas aí teve um dia que eu tava pensando assim, vou abrir. Será que alguém vai responder? Porque geralmente, né, quando a gente nunca faz assim, quando a gente abre a caixinha de perguntas, não tem muitas respostas, muitas perguntas. Mas aí eu tive algumas lá e respondi. Que massa. Muito Os links vão estar lá no nosso site também, tá? Então, você tá ouvindo no YouTube, no Spotify, corre lá no site, que vai estar tudo certinho lá para você ir direto nos perfis da Gi e da Amplitude para seguir. Qual que é o nosso site? Para lembrar de novo essa galera? Nosso site é www.estudiosanto.com.br/expertise e lá você tem todos os nossos episódios desde a primeira temporada, desde o episódio piloto até o episódio atual, e daqui pra frente também já tem nosso planejamento definido.
Não sei se me permite, mas nosso próximo programa é com Jonathan Lamin. Agora eu sei falar o nome e sobrenome completo. Aí, ó. Vai sair no dia 15. Esse episódio aqui sai no dia 1º, o próximo sai no dia 15 de setembro. Acho que é isso. Aproveita então, Greg, passa o nosso Instagram. Nosso Pra lembrar Instagram, mais uma vez lá também. onde a Gi postou a foto no Stories, a gente vai compartilhar agora, é @expertisepodcast no Instagram. Simples assim. E eu queria aproveitar para lembrar, olha que coisa legal, o próximo programa com o Jonathan, se eu não estou enganado, bate o nosso recorde de programa do episódio da temporada passada. Ou seja, essa temporada já está maior do que a gente fez ano passado e a gente está longe do final do ano ainda. Ou Tem perto, né, pra bastante alguns. coisa aí. E, rapaz, Mas tem muita coisa legal pra vir ainda, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gi, obrigado de novo. Os portas estão abertos por quanto você quiser. Eu quero gravar tal coisa. Só falar que a gente põe no meio do calendário. o Lucas falou da agenda cheia, Gi, mas se você falar, Greg, eu quero gravar um Reels aí, vocês colocam aí no feed. Ih, grava e manda pra gente. Quero fazer uma entrevista. A gente inventa o Expertise Pocket. Aí faz 30 minutinhos, 20 minutos. Olha aí. Funciona, tá? Funciona. É um formato interessante. Você acabou de ouvir o Expertise Podcast. Um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio.